o Espírito de Deus me deu nessa noite está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Vocês entendem que quando Deus fala assim com a gente é para Deus mudar o nosso nível. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente sinta a sua presença. E Ele quer nos encher das suas manifestações. Amém? 1 Samuel 21. 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. Não, é 22, desculpa. 1 Samuel capítulo 22. Eu vou começar a leitura. Capítulo 22 de 1 Samuel diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Amém? Eu vou ler aqui novamente o versículo 3. Não, versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que se saiba o que Deus há de fazer de mim. Amém? Glória a Deus. E aqui essa palavra, ela é uma palavra maravilhosa. Davi, ele estava passando por um momento muito difícil. Deus já havia usado o profeta para dizer que ele tinha sido escolhido. A unção já havia sido derramada sobre a vida de Davi. Mas quando Deus nos faz uma promessa, derrama uma unção sobre nossas vidas, diz que vai fazer algo grandioso, a nossa fé vai ser provada. Davi estava passando por tudo aquilo debaixo de uma permissão de Deus. Não existe nada que eu e você venhamos passar, mesmo que nós tenhamos promessas, se não for por causa da permissão do Senhor em nossas vidas. Davi estava se escondendo em uma caverna. E eu já quero falar o versículo do Salmo 91 que diz: Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Antes de Davi entrar naquela caverna de Adulão, antes de ele estar se escondendo do homem naquela caverna, ele estava escondido debaixo da sombra do Onipotente. Glória a Deus. Para onde eu me irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, o Senhor está, mas se eu for no mais profundo abismo, o Senhor também ali está. Eu quero dizer para você, por mais angustiado e triste que você possa estar, por mais infernal que pareça estar a sua vida, você não pode se esconder da presença de Deus. Aleluia! Aonde você tem se escondido? Davi estava angustiado, estava triste, estava desesperado de certa forma, se escondendo de uma ameaça humana. Para onde você se esconde quando as coisas começam a apertar? Os problemas começam a te sufocar, o seu coração fica angustiado. Para onde você se esconde? Qual é o teu esconderijo? Davi foi para uma caverna. Aquela caverna era uma caverna física, mas espiritualmente ele estava debaixo da sombra do Onipotente. E o inimigo não pode nos encontrar quando nós estamos abrigados debaixo das asas do nosso Deus. Aonde você tem se escondido? Eu tenho certeza que você tem problemas, porque eu tenho problemas. Eu tenho vários problemas. Mas onde está o seu coração? Onde está a tua alma? Onde está o teu refúgio? Quem é a tua fortaleza nos seus piores dias? Eu quero dizer para você que sim, Davi não estava apenas em uma caverna
ele estava em uma caverna física, mas ele também estava habitando debaixo do cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque nesse capítulo 22, no versículo 2, vai dizer que todo homem angustiado, todo homem desgostoso, todo homem de espírito abatido se juntou a Davi. É um exemplo de que Davi estava habitando debaixo do esconderijo, sim. Sabe por quê? Porque mesmo Davi passando por guerras, passando por angústias, passando por situação difícil, quase perdendo a sua vida, homens angustiados, de repente, em uma situação inferior a dele, se ajuntaram com Davi. Davi tinha algo de Deus para oferecer àqueles homens. Davi se fez chefe deles, eram mais ou menos 400 homens. Que segurança é essa que Davi tinha? Que aqueles homens que não estavam no mesmo aperto que ele, não tinham. É isso que o Senhor quer extrair de mim, de você, nos nossos dias maus. Que você, que eu, nos nossos piores dias, nas nossas cavernas, lá na caverna de Adulão, que nós possamos estar habitando debaixo das asas do Senhor e confiando que se Ele permitiu entrarmos naquela caverna, Ele é poderoso para nos tirar, Ele é poderoso para nos levantar, Ele é poderoso para nos dar o livramento. Irmã, eu não consigo ter uma palavra de vitória, meu processo é terrível, eu vivo angustiada, eu vivo triste, e eu não consigo liberar uma palavra, eu não consigo cantar louvores. Irmã, eu não consigo orar. Você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. A sua alma está aflita e não consegue liberar palavras da parte de Deus, porque você deixou o inimigo da sua alma te afligir de tal maneira que você não consegue fazer menção do nome do Senhor. Você precisa sair desses lugares de pavor e de treva e clamar ao Senhor, porque Ele é o teu refúgio e tua fortaleza. Irmão, tem situação que a gente passa que no dinheiro não adianta, que amigo não adianta. Tem situação que a gente passa que nada adianta. É só clamar, é só orar e é só pedir ao Senhor: Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda, Deus. Tem situação que nada resolve a não ser clamar ao nome do Senhor. Aonde que está o seu coração? Quem tem sido o teu alicerce? Quem tem sido o teu refúgio e a tua fortaleza? O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A quem eu temerei? De quem eu me recearei? Do que você tem medo? O que está apavorando o seu coração e angustiando a sua alma? Meu Deus. Não, irmã, eu tenho medo de eu nunca ter. Eu tenho medo de eu nunca conseguir. Eu tenho medo de que me joguem fora. Eu tenho medo, medo e medo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. Não sei qual é a sua situação, mas há como descansar em dias difíceis. Imagina que um homem que estava sendo perseguido e ele deveria estar, se ele fosse encontrado, seria morto. Davi estava correndo risco de vida. E ele estava servindo de alívio, de auxílio para quem estava angustiado e mais angustiado do que ele. Nós precisamos servir de auxílio. Nós precisamos servir de refúgio para pessoas que estão mais desesperadas que nós. Nós precisamos manter o nosso equilíbrio em Cristo. Você tem a mente de Cristo e por que as coisas te deixam apavoradas? Meu Deus. Você tem o Espírito Santo e por que tudo rouba a sua paz? Nós somos filhos de Deus. Você tem uma promessa. Deus te prometeu algo. O Senhor disse que faria algo na sua vida. Então por que tudo te apavora? Por que tudo tira a sua estabilidade emocional, espiritual? Por que você se permite ser tão afligido e deixar te aflorar em tantos os problemas, de tal maneira que você fica desequilibrado e não consegue dar equilíbrio a ninguém?
Nós precisamos entender que os problemas não podem sufocar a nossa alma de tal maneira que perdemos a esperança da vida. A sua vida não se resume nessas cores que você vê. A sua vida não se resume nessas paredes. A sua vida não se resume à aparência que você tem. A sua vida não se resume ao seu problema. Existe um propósito superior na vida em que você e eu estamos vivendo. E nós precisamos encontrar o nosso propósito de vida. E nós só encontramos o nosso propósito quando estamos alinhados à palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo, as nossas guerras, elas não podem roubar a nossa fé. Elas não podem roubar a nossa esperança. As nossas guerras, as nossas dificuldades não podem roubar os nossos olhos do alvo que é Cristo. E iam até Davi, homens angustiados, homens desgostosos. Eles não queriam Davi. Davi não era rei ainda. Eles não queriam Davi, eles queriam a presença que Davi carregava. Aleluia. Ninguém me quer. Ninguém quer a pastora. Ninguém nos quer. As pessoas querem aquilo que nós carregamos. Aleluia. As pessoas querem o refúgio que nós temos. As pessoas querem a presença do onipotente que eu e você temos que carregar. Não é a meu respeito, não é a respeito da pastora, não é a seu respeito, é por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E você e eu, nós precisamos entender que não interessa o lugar, o buraco que você vai parar, nós precisamos ter os nossos pés na rocha que é Cristo. Glória a Deus. Dá para sentir a presença de Deus, irmãos, sem ouvir teclado, sem ouvir bateria, guitarra, sem ouvir o presbítero da glória. Dá para sentir a presença quando você habita no esconderijo dele. Quando você clamar a sua presença no seu quarto, no banheiro, na rua, na sua esteira, fazendo academia, você pode sentir a presença. Agora é necessário a sua alma confiar nele, o seu espírito está conectado a ele. Sabe o seu pior dia? Esse dia pode ser o dia de hoje, pode ser o dia de ontem, ou quem sabe o seu pior dia ainda vai chegar, porque não adianta, irmãos, os dias maus também estão para serem vividos. Nós não vamos viver só dias bons, vamos viver dias maus também. E é uma fantasia, uma utopia eu chegar e dizer que você não vai passar por dias maus, você vai passar. Agora, como você vai passar o dia mau, que é o importante? Como você vai enfrentar esse dia mau? Aleluia. É o que importa. Faça do Senhor o seu lugar seguro. Amém. No dia que te afrontarem, pergunte a Deus o que você tem que responder. Qual é o comportamento que você tem que ter. Davi vai dizer o seguinte, lá no finalzinho do versículo 3. Até que se saiba o que Deus irá fazer de mim. A gente não quer saber mais o que Deus vai fazer de nós. Nós queremos agir e fazer do nosso jeito. Irmãos, aguenta e espera. Até que se saiba o que Deus vai fazer de você. Não saia atropelando nada, fazendo as coisas da sua forma. Deus tem uma forma. Ele sabe o que vai fazer de mim. Ele sabe o que vai fazer de você. Muitas pessoas estão ficando frustradas e ansiosas porque não estão esperando e aguardando em Deus. Estão fazendo as coisas da forma que acham que tem que ser feitas. Davi vai nos ensinar nesse versículo. Eu vou ficar aqui até que se saiba o que Deus irá fazer de mim. Aleluia. Antes daqueles homens serem cheios do Espírito Santo, eles vão receber um comando. Fica em Jerusalém. Aleluia. Até que do alto vocês venham ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. E eu vou dizer algo para alguém nessa noite. Fica onde você está. Até Deus te dar uma direção.
Aquele povo não saiu do deserto do nada. Eles esperaram o comando de Deus. Primeiro vieram vários sinais, várias manifestações. Teve a última manifestação, quando morreu o primogênito daquele povo do Egito. Eles pegaram tudo que eles tinham e eles bateram em retirada. E Deus abriu o coração do povo do Egito. Eles não saíram como escravos, mas eles saíram ricos e abençoados. Muitas vezes não saímos com as bênçãos de Deus no lugar que o Senhor nos colocou, porque saímos apressados de qualquer jeito, deixando as bênçãos para trás. Quando você sair do lugar que o Senhor te colocou, você vai sair abençoado. Glória a Deus. Ah, Espírito Santo, você não é um foragido, você é filho de Deus. Glória. Amém. Davi sai fugindo, porque ele tinha de fazer isso. Mas o Senhor preparou um lugar para ele. E ele não estava desamparado. Ele estava amparado por Deus. Aleluia. Independente da sua situação, comendo farofa, comendo ovo, comendo nada, você não é um desamparado. O Senhor está cuidando de você. Glória. Há um tempo para tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos entender qual é o tempo e a estação que nós estamos vivendo. Para de sair doido por aí. Vou fazer do meu jeito. Não, vou esperar para ver o que Deus irá fazer de mim. Glória. Quem manda na sua vida não é o homem, quem manda na sua vida não é você. Quem manda na sua vida é o Todo-Poderoso. Aleluia! Maravilha de Deus. Deus, Ele faz um milagre. Aleluia. E depois a gente quer dar a extensão das coisas que Deus não mandou fazer. É o Senhor que opera o querer e o efetuar. Eu sei que é complicado, é difícil depender de Deus. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é um exercício. Quanto mais você exercita depender de Deus, mais você aprende a se sujeitar à vontade dEle. A Bíblia diz que Jesus, Ele aprendeu através do sofrimento. Mas como assim? Ele era filho de Deus, Ele aprendeu através do sofrimento? Você vai aprender através daquilo que você está sofrendo. Esse sofrimento vai te fazer aprender alguma coisa. O que você está passando não é simplesmente para você ficar apurado, angustiado, triste, não. É para te ensinar alguma coisa. A nossa alma, ela tem uma tendência à rebelião. Nossa, não estou me excluindo, não. A gente tende a ser rebelde com Deus. Nós temos essa debilidade, essa fraqueza. Nós nos rebelamos com Deus e se não for o Espírito Santo nos chamando, nos convencendo, a gente fica rebelde mesmo. Rebeldia é tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Quando você não faz o que Ele quer, você é um rebelde. Quando eu não faço o que Ele quer, eu sou uma rebelde. E nós precisamos deixar essa alma ser domada pelo Espírito Santo. E tem situações que você vai passar, que eu vou passar. É para que essa alma venha a ser domada pelo Espírito Santo. A nossa alma precisa disso. Ela precisa aprender e vão ser as circunstâncias que vão ensinar a minha e a sua alma a depender mais de Deus. As coisas não são feitas conforme vem na nossa mente. O irmão me insultou e logo veio na minha mente insultar ele de volta. Você tem, se o Espírito Santo habita em você, você tem um fruto chamado domínio próprio. Mas, irmão, eu não consigo exercer esse negócio de domínio próprio. Veio na minha cabeça, eu falei. Você vai ter que ensinar a sua alma, através da palavra, ensinar o seu espírito a fazer o que Deus quer que você faça. Porque eu sei que é difícil obedecer a Deus, mas é muito fácil desobedecer ao Senhor. É muito fácil eu fazer as coisas do meu jeito, é muito difícil fazer as coisas do jeito que Deus quer. Eu entendo você. Mas é um exercício que nós temos que aprender com o Espírito Santo de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, você que está olhando para mim,
Você, eu, que vocês estão vendo, nós precisamos aprender a esperar e a confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que tem situações que a gente fica desesperado. Dá vontade não, porque não é a vontade de alguém surtar. A gente simplesmente parece que vai surtar. Querer jogar tudo, sair correndo igual um doido pela rua. Sair falando com as pessoas da nossa vida, socorro, me ajuda, faz alguma coisa por mim. A gente meio que dá uma vontade de surtar. Mas aguenta esse surto psicótico aí. Aleluia. E quando você estiver a ponto de surtar, coloca o seu joelho no chão e clama. Tô desesperado, Deus. Aleluia. Eu tô doido para sair daquele lugar. Eu tô doido para dar uns tapas na cara dessa pessoa. Mas Espírito de Deus, me ajuda a controlar os meus sentimentos, a controlar a minha língua felina, a controlar, Senhor, o meu jeito selvagem de ser. Tem gente que é meio selvagem. A carne, ela é selvagem. Se você alimentar, já era. Quem te leva para o inferno não é o diabo, é a minha e a sua carne. São os nossos desejos que não são refreados pela palavra de Deus. Essa carne aqui que gosta de pecado, é ela que nos afasta do Espírito Santo, é ela que nos aparta do caminho da verdade, e é ela que tem que ser domada pela palavra. A sua carne vai ter que aprender a se sujeitar à palavra de Deus. Glória! Aleluia! Davi carregava uma unção especial. Deus ungiu a cabeça daquele homem. A unção que você quer sobre a sua vida vai ser provada. E tem uma outra coisa. Deus me dá unção. Deus me dá palavra. Deus me usa. Eu vou te usar, mas agora olha só. É como eu quero, no lugar que eu quero, do jeito que eu quero. Ninguém quer ir para a caverna e ser usado por Deus e ninguém tá vendo. Eu quero ser usado para todo mundo me ver que Deus me usa. Não, tem momentos que é na caverna, ninguém tá vendo, sem microfone, sem roupa bonita, sem maquiagem na cara, todo descabelado e passando pelo pior tormento que Deus vai te usar. Aleluia. Por aí. Glória a Deus. Como assim? Davi passando por um dia terrível. E aqueles homens confiaram em se aproximar de alguém que não tinha para onde ir. Tem um momento que Jesus vai fazer um discurso antes de ser crucificado, e ele está explicando que ele veio, mas ele ia ter que voltar ao Pai, que ele iria ser maltratado, que ele seria humilhado, que o corpo dele seria nossa comida e o seu sangue nossa bebida. E algumas pessoas que viram os milagres que Jesus fez começaram a sair fora e abandonar. Esse cara é um doido, esse cara é um lunático, que pregação mais esquisita é essa? Jesus começou a puxar a corda, começou a apertar o negócio, porque quando as coisas começam a apertar, o Senhor começa a te corrigir, você quer pular fora do barco, você não quer continuar no Evangelho. O Evangelho é muito difícil, eu tenho que renunciar. Mas ele disse, todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E alguns discípulos saíram fora. Meteram o pé, como diz o carioca. Saíram, foram embora. E Jesus vai perguntar para os seus discípulos, vocês querem partir também? Pode ir. E o Pedro vai dizer, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Irmão, não tem para onde correr não. É só Ele que tem a palavra que levanta o nosso ânimo. É só Ele que tem aquilo que a gente precisa para continuar a nossa caminhada. A porta ela é estreita mesmo. Vão ter momentos difíceis, mas são as circunstâncias que Deus vai usar para ver o quanto você precisa, o quanto você quer e o quanto você, de fato, é alguém que Ele pode confiar uma unção sobre você. Davi iria ser o rei de Israel. Ele deveria ser provado. Deus não iria levantar qualquer rei.
Ele iria levantar alguém segundo o seu coração, e o Senhor queria provar o que tinha no coração de Davi, o que tem no meu e no seu coração. Tem gente que quer o presente, quer a unção, quer ser honrado por Deus, mas quando as coisas apertam, elas saem correndo. Seja forte e corajoso. É uma das palavras que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu espírito esses dias. Eu tenho falado com Deus, Ele, seja forte e corajosa. Glória. Eu penso logo assim, Ele está me mandando eu ser forte e corajosa, deve ser porque vem coisa estranha pela frente. Mas eu vou permanecer na vontade, no desígnio, naquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Irmão, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, o negócio fica estreito. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Glória. Para onde eu me irei? Para onde eu me fugirei do teu Espírito? Não tem como você fugir da presença de Deus. Sabe aqueles momentos que parece que a situação é tão terrível que Ele não está com você? Que Ele não ouve a sua oração? Quando parece que o céu está de bronze e Deus não está ali? Eu quero te dizer, Aleluia. no seu dia mais infernal, saiba que se você clamar, Ele vem. Glória a Deus. Clame a mim, Aleluia. responder-te-ei, Glória. e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não Aleluia. sabe. Glória a Irmã, Deus não vai no inferno. Quem disse isso para você? Ele foi morto, e Ele foi lá nas profundezas do abismo, do Hades, e tirou a chave das mãos do inimigo da nossa alma. Ele vai nos lugares mais profundos da terra por amor a mim e a você. Ele fez Glória a isso. Deus. Aleluia. Não existe lugar de extrema miséria, pobreza ou de extrema opressão que Ele não vá. E de repente pode ser que esse lugar seja o teu quarto. Eu posso estar olhando por uma pessoa muito bonitinha aqui, arrumadinha, com cara de gente que não tem desequilíbrio nenhum, mas no seu quarto você é a pessoa mais oprimida e infeliz, e aquele lugar parece um inferno. Eu quero te dizer que se você chamar e clamar, a presença vem. Aleluia. Eita, Jesus. Glória. Chama ao Senhor. Aleluia. Clame ao Senhor. Glória a Deus. Remédio não está adiantando nada. Cada vez que você toma remédio, você acorda e você continua como um zumbi, nada acontece. Mas se você clamar, se você suplicar, se você se humilhar, Ele é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para fazer o que o homem, o médico, não faz. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele tem a chave da morte. Ele tem a chave da vida. Ele abre porta e ninguém fecha. Ele fecha a porta e ninguém pode abrir. Aleluia. Glória a Deus. E é esse Deus que você serve. É esse Deus que você levantou a mão para Ele, sem conhecer muita coisa de quem Ele é, que vai te arrebatar, que vai te chamar. É esse Deus que te escolheu. É Ele que está preparando uma habitação para você. Ele está preparando um lugar para você. Lá não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor. Lá não vai ter mais problemas. Mas enquanto você não é chamado ainda, Aleluia. procura o esconderijo do Glória a Altíssimo. Deus. Aleluia. Não temerás espanto noturno. Tem gente que tem medo de muita coisa. Por que você está apavorado? Você está com medo, crise de pânico e ansiedade? Eu estou te convidando essa noite, eu e o Espírito Santo, a você vir à habitação. Aquele que habita. Você precisa reconhecer, e eu preciso reconhecer, quando eu não estou habitando nele. Quando eu não estou me escondendo nele. Quando eu estou passando pelas minhas guerras, eu estou aí, ó. O inimigo me vê, o inimigo me pega, o inimigo me toca, o inimigo me oprime. Eu preciso entender que eu preciso voltar para o esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 6 que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Pode ser um diabo humano que se levanta para te oprimir. Não é esse ser humano. A sua guerra não é contra este homem, não é contra esta mulher. A sua guerra é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade que lutam nos lugares celestiais. Pode se materializar no corpo do ser humano que você mais ama.
Não é ele, não é ela. Não odeie essa pessoa. Clame ao Senhor e peça, Espírito Santo de Deus, justifica a minha causa. Senhor, Espírito Santo, me dá as armaduras espirituais. Glória. Aleluia. São nesses momentos de confronto, de afronta que nós passamos, que o inimigo usa para pregar a minha alma, a sua alma, e levar para um lugar de medo, levar para um lugar de pavor, levar para um lugar de ansiedade. Porque a partir do momento que essa pessoa se levantou para te afrontar, você não dorme mais. Você não consegue descansar. A sua alma não tem refúgio, a sua alma fica ansiosa, preocupada, porque o inimigo está usando alguém para te apavorar e você está deixando, você está permitindo. Você precisa entender e eu preciso entender que ninguém tem mais autoridade que o Deus que nós servimos. Não, mas é o governante, ele só tem autoridade porque o Deus que nós servimos deu autoridade a ele. Deus que você serve é maior que qualquer autoridade. O Deus que você serve é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para de temer o homem, tema ao Senhor. Glória. Ele é Deus que abre, é Deus que fecha. Eu vou contar um testemunho muito rápido de algo que o Senhor uma vez fez na minha vida e serve para alguém aqui nesse lugar essa noite. Eu trabalhava numa loja de departamento. E Deus me colocou naquele lugar para me dar um certo tipo de... aumentar um nível de maturidade na presença dele. E Deus me colocou ali, eu morando aqui apenas sozinha no Rio de Janeiro, tendo que trabalhar naquele lugar, me sustentar através do meu trabalho e trabalhar muito, porque é área de comércio. E Deus me dava... Foi um momento assim que Deus me deu em um trabalho, eu acho que não sei se eu já fluí tanto em um trabalho. E o Espírito Santo me dava muitas revelações, me dava muito discernimento. Do nada, entrava cliente na loja, eu olhava para as câmeras assim, o Espírito Santo vai lá e entrega. E eu nem sabia quem era aquela pessoa, eu tinha que entregar, obedecendo ao Espírito Santo. E depois o Senhor me usava para falar com aqueles jovens que tinham naquele lugar, porque era um lugar de lojas que tem muitos jovens. E ali o Senhor foi me lapidando mais na palavra, e eu ia escondidinha na caverna de Adulão, e eu pregava para um, pregava para outro. Chegou um momento, irmãos, que foi o tempo que Deus me tirou. Foi quando todo mundo ouviu a pregação, desde o gerente até quem fazia a limpeza na empresa. E Deus me usava assim para falar com aquelas pessoas. E tinha um supervisor que ele começou a criar um ranço de mim. Porque o pior de tudo, eu queria fazer escondido, mas quando eu entregava algo de Deus para aquela pessoa, aquele jovem saía chorando. Eu vi, meu Deus do céu, ia sair chorando. E todo mundo saía chorando naquele lugar. E eu tentava fazer escondido e o Senhor estava ali falando. Deus estava se movendo naquele lugar. Glória a Deus. E dentro de mim eu tinha uma guerra. Que o chefe não pode me ver. Porque se ele me ver, ele me manda embora. Ele não me trouxe aqui para eu pregar. Ele trouxe aqui para poder dar dinheiro para ele. Mas o Senhor que movia foi o Deus que abriu aquela porta para mim. Eu precisava obedecer a Deus mais do que obedecer a homens. E ali eu fazia meu trabalho rápido, e eu pregava o Evangelho, eu falava de Deus para as pessoas, para aqueles jovens perdidos. Teve um momento que a glória de Deus começou de uma forma tão grandiosa a se movimentar naquele lugar que as pessoas vinham até a mim. É como estar lá na caverna de Adulão. Eu estava passando pelos meus processos, sozinha num estado que eu não conhecia ninguém. E eu precisava pregar a palavra. Porque esse foi o meu chamado e a minha designação do Espírito Santo. E através daquele trabalho, Deus, porque não era eu, pagava as minhas contas. Olha só, o seu trabalho foi Deus que deu. E você paga, Ele paga as suas contas através da porta que Ele abriu para você. E ali eu pagava, Deus pagava, usava a minha mão para eu trabalhar, para Ele pagar as minhas contas. E ali teve uma vez que eu ouvi de uma colega de trabalho que falou assim comigo: Kátia, cuidado, para de ficar falando de Jesus para as pessoas, porque o supervisor fulano de tal tá falando que se você continuar pregando, ele vai demitir você. E eu olhei para ela e eu falei assim: eu não tenho medo dele. Quem me colocou aqui não foi ele, foi o Senhor. E depois a palavra continuava, eu continuava pregando a palavra. Aí teve uma situação, mas ele não vinha falar comigo. Porque não tinha do que ele pudesse reclamar. Não que eu seja perfeita, mas a palavra do Senhor diz que tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, buscando agradar a Deus. Eu precisava pregar o Evangelho, mas eu precisava dar resultado também.
E eu fazia o meu trabalho, então eu não deixava brecha para que ele me afrontasse, ou dissesse nada, ou chamasse a minha atenção. Aí chegou uma situação que uma colega veio de trabalho falar comigo assim, falou assim, Kátia, ele falou pra gente que se você continuar pregando, você vai ser mandado embora. E aí a outra colega respondeu a ele assim, é mais fácil você ser mandado embora do que ela. Você tá maluca, eu sou supervisor, mas quem colocou ela aqui foi Deus. Eu não sabia de nada. Eu quero dizer pra você, quem vai te justificar é o Senhor sem você ter que abrir a sua boca. Glória. Você não vai saber de nada, vai estar correndo lá atrás, o inimigo vai tentar te perseguir, te tirar do lugar que Deus te colocou, mas Ele é poderoso para te justificar. Faça o que Deus quer que você faça e aguarde para ver o que Ele vai fazer de você. Glória a Deus. E eu orava a Deus, eu falava, Espírito Santo, eu não tenho ninguém nesse lugar, Senhor, eu sou sozinha nesse estado, eu tenho que trabalhar, pagar as minhas contas, e se eles me mandarem embora? E o Senhor, quem abriu aquela porta? Foi o homem? Foi você ou fui eu? Senhor, eu vou gastar as minhas forças para Ti. E traz esses desesperados, traz esses lunáticos, traz esses endemoniados que eu vou continuar pregando a palavra. Aconteceu uma situação que esse homem estava tão... Isso foram meses, quase passando um ano, até que a glória de Deus se manifestou ali e teve um momento que ele começou a me perseguir. Teve um dia que ele se plantou ao meu lado e tinha uma cliente próxima e ele me humilhou. Ele me humilhou, olhou pra mim e falou, quero que você faça isso agora! E gritou comigo. E eu olhei pra ele assim, e eu olhei os meus baixos, eu abaixei os meus olhos, eu olhei pra ele e falei, você não pode falar assim comigo. Quem é você para falar assim comigo? Você é o meu chefe, mas você não é meu dono. Não fale assim comigo, eu não vou fazer o que você está me mandando fazer. Isso é assédio moral. Ele gritou comigo na frente da cliente. Eu sei que chegou um nível, irmãos, porque tem um nível de guerra que nós passamos que não é a pessoa, é o inimigo. Ele se permitiu ser usado por Satanás para me afrontar. E eu corri lá para dentro, ele não era meu supervisor direto, eu tinha um outro supervisor. E eu entrei, a afronta foi tão grande que eu comecei a chorar, eu comecei a ficar nervosa. Eu nunca tinha passado por aquilo tão próximo a mim. E eu fui conversar com a supervisora, eu falei, supervisor, ele falou assim comigo, ele não é meu chefe, por que ele gritou assim comigo? E eu fui externar, eu falei assim, eu conheço de direitos trabalhistas, eu trabalhei em RH, e ele não pode falar assim comigo, e eu vou denunciar ele. E aí ela passou-se o dia, eu creio que ela deve ter falado com ele, entrou a minha folga, depois eu fui novamente trabalhar e ele me chamou. Ele me chamou para uma salinha, ele falou assim, Kátia, você pode ir numa salinha, eu quero conversar com você? Eu falei, Espírito Santo me reveste. E eu entrei naquela salinha, eu sentei, ele falou assim, me perdoa, eu não deveria ter falado assim com você, eu não deveria ter gritado com você, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei com muita raiva, mas esse não é o meu feitio. Eu te peço perdão, com os olhos baixos e envergonhado, porque eu coloquei o meu joelho no chão e eu falei, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor, o Senhor é o meu dono, Tu és o meu chefe, e eu peço que o Senhor entre com providência nessa situação. Ele falou assim, Kátia, eu não quero falar mais como seu supervisor, eu quero falar agora de fulano de tal para fulano de tal. O que você acha disso e aquilo? Eu falei para ele assim, já que você não está falando como uma funcionária, mas agora como pessoa, você não deveria falar assim comigo. E outra, toma cuidado, porque eu não vou levar você na justiça, eu não vou fazer isso não é da minha índole, eu não faria isso. Mas a próxima vez que você gritar com uma pessoa que não serve a Deus, você vai ter um problema trabalhista muito sério. Que bom que você fez comigo, e você não fez com alguém que não serve ao Senhor. E ele ficou olhando pra mim, eu não tenho problema que você seja crente, eu não tenho problema porque eu também sou de Deus. Eu falei, o problema é teu, se você é maçom, se você é da Umbanda, se você é da Quimbanda, se você serve a demônios, eu não tenho problema nenhum com você. Você não tem nada pra reclamar comigo porque eu faço o meu trabalho. Eu quero dizer algo pra você, não quero falar de mim. Faça. Tenha uma caminhada excelente para que ninguém tenha nada que falar de você. Para quando chegar o dia da afronta, você venha se manifestar e você venha falar como um cidadão celestial que não tem do que se envergonhar. Muitos de nós perdemos muitas guerras porque somos relaxados lá fora. A palavra do Senhor nos diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz.
Não é porque eu sou crente, Deus me colocou aqui, eu vou fazer de qualquer jeito. Faça o melhor porque você é crente. Faça o melhor porque você serve a Deus. Faça o melhor porque foi Deus que te colocou. Não envergonhe o evangelho na sua vida. Porque quando levantar-se o dia da afronta, você vai se posicionar como um cidadão celestial e um cidadão da terra, que reconhece os seus direitos na terra e reconhece os seus direitos espirituais. Nós não podemos ser pessoas nécias que não têm entendimento e qualquer pessoa nos enrola. Não! Nós somos pessoas que devem ter maturidade e autoridade. Tem espíritos malignos que estão usando pessoas para nos envergonhar e nos humilhar, porque nós estamos deixando as brechas, fecha as brechas para que o inimigo não tenha autoridade contra e sobre a sua vida. Para Deus te justificar, você precisa estar com as suas brechas fechadas. Glória a Deus. Nós temos que ser os melhores, não para agradar homens, mas para agradar a Deus naquilo que nós fazemos. Faça com excelência para agradar ao Senhor. Faça com autoridade. Use suas mãos. Use o seu caráter com ousadia. Deus não está procurando pessoas sem caráter, mas Ele encontrar alguém sem caráter, Ele é poderoso para transformar o caráter desse homem e dessa mulher para ser um servo e uma serva de valor. Chega, irmão. De todo lugar que a gente vai, também é crente. Eu não quero mais contratar crente. Eu não quero mais ter cristão perto da minha volta. E nós temos que ser as pessoas que mais têm portas abertas. Porque nós temos que ter um caráter inegociável. Uma índole inegociável. E uma unção que atraia as pessoas. Deus quer manifestar a glória dele onde você está. Não sei qual é a caverna de Adulão que você está. Não sei qual é a porta que você está passando por uma temporada. Mas é o lugar de Deus manifestar a sua glória através da sua vida. Jesus está voltando. Não se envergonhe do evangelho. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Com sabedoria, com entendimento. Mas pregue a palavra. Glória. Não é porque você é bonitinho, porque ela é bonitinha. Não é porque eu era legal. Eu era diferente de todo mundo. Mas quando vinha um momento de aperto, você pode orar por mim, você pode me ajudar, você pode colocar a mão na minha cabeça. Eu me escondia para um banheiro, eu não sabia mais o que fazer com aquele povo. E era uma loja cheia de câmera. Eu falava, Deus do céu, essas câmeras tudo na minha cara, Deus. E o Espírito Santo coloca a mão, faça. Aonde você está, você tem que ser uma pessoa procurada pelos outros. Você tem que ter uma resposta para alguém que está desesperado. Amém. Uma vez um rapaz, para terminar a mensagem, um desses jovens me procurou e falou assim: irmã, primeiro ele tinha me falado quando ele me conheceu que ele não gostava de mim. Eu confrontei ele na palavra e quando for outro dia, ele veio, mas sabe por que eu sou assim? Eu falei, não sei, não quero saber. Eu sou assim por causa disso e disso. Depois esse rapaz foi a pessoa que mais ficava colado comigo. Eu falei, Deus, eu queria que o Senhor afastasse ele, mas ele colava em mim. Cara, estou me sentindo um pouco oprimido, você pode orar por mim? Eu estou com vontade de me matar, meus pensamentos suicidas na minha cabeça. Eu repreendia várias vezes o espírito da morte naquele jovem. As pessoas têm que ter um lugar para se refugiar. E quando elas não conhecem a Deus, o refúgio delas tem que ser eu, tem que ser você. Quando elas não conhecem ao Senhor, é em vocês, é em mim que elas irão se refugiar. E nós iremos levar essas almas até o Senhor para que ela reconheça e para que ela saiba que nós não somos fortes porque somos os melhores, mas porque existe alguém que nós nos agarramos e fazemos dele o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ela não é forte porque ela é forte porque ele é forte e porque ela segura na mão dele. Segure na mão do Senhor. Glória. Até que você possa ser uma fortaleza junto com ele. E pessoas desesperadas encontrem Cristo e segurança através da minha e da sua vida. Aleluia. Amém? Eu quero terminar a mensagem orando por você. Você vai colocar a mão na sua cabeça. Não quero saber do seu problema, Deus sabe do seu problema. Você sabe das suas guerras. E nós vamos pedir ao Senhor equilíbrio. Amém? Amado Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero te agradecer
Porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, Tu és maravilhoso. Aleluia. Maravilhosas e poderosas são as Suas obras, e a nossa alma sabe muito bem. Deus, eu quero Te pedir, Senhor, mais uma vez, perdão pelos meus pecados, pensamentos, atitudes e palavras que não Te glorificam. Eu Te peço, Pai, nessa noite sobre a minha cabeça, sobre a cabeça do meu irmão, Pai, uma unção de autoridade, um equilíbrio emocional, Pai, porque às vezes as circunstâncias, Pai, são tão contrárias, tão difíceis, Espírito Santo de Deus, que ficamos, Pai, desequilibrados, mas na autoridade que há no nome de Jesus, toda manifestação maligna e queira roubar a sua paz, o seu equilíbrio, agora começa a cair por terra. Todo espírito maligno de medo, pavor noturno, pânico, ansiedade, coração acelerado, toda depressão, todo espírito maligno que te rodeia agora, começa a cair por terra. Cadeias vão ser quebradas. Receba unção de ousadia, receba equilíbrio. Espírito maligno das trevas, pânico, pavor noturno, seta maligna, saia na autoridade que há no nome de Jesus. Espírito Santo, ser com essa cama que essa pessoa dorme, esse travesseiro, esse lugar de opressão que ela está. Tu és poderoso, Pai, para libertar. Tu és poderoso, Pai. Eu peço que o Senhor venha libertar da insônia, Senhor. Pessoas aqui não conseguem dormir se não for com remédios. Mas, Pai, eu Te peço, Pai, dá paz para esse coração. Pai, se isso é demônio, que eles caiam por terra em nome de Jesus. Pai, se isso é enfermidade hormonal, se é enfermidade psicológica, Tu és poderoso para endireitar o que está torto. Tu és poderoso para curar quem está enfermo. Tu és poderoso. O Senhor é aquele que tem todo o poder. Ajude, Pai, os meus irmãos. Nos ajude, Senhor, a esperarmos e aguardarmos para entender o que é que o Senhor quer fazer de nós. Espírito Santo de Deus, e à medida que o Senhor nos liberta, à medida que o Senhor nos trata, que nós possamos ser esse lugar de refúgio, Pai, que as pessoas precisam, que nós possamos ser, Pai, essa pessoa que tem palavra, essa pessoa que tem unção, essa pessoa que tem aquilo, Pai, que os perdidos e os desesperados precisam. Levanta aqui, Pai, homens como Davi, Senhor, que tinha uma palavra, que tinha uma unção, que tinha um discernimento, que tinha algo da Tua parte para levantar pessoas desesperadas. Aquele homem, aquela mulher que você conhece no seu trabalho, na sua casa, vai receber algo de Deus através da sua vida. Abre, Senhor, o entendimento deste homem, desta mulher que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que essa pessoa tenha, Pai, a cura, Pai, para o perdido, Pai. Que tenha direção para o desorientado. Espírito Santo de Deus, que possamos receber a Tua parte e não venhamos ser rebeldes, mas que possamos distribuir daquilo que recebemos neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Receba a sua cura em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Glória.